Olá pessoal, gostei muito da interação de vocês no vídeo anterior sobre IA, né? Infelizmente, muitas pessoas estão caindo porque definitivamente não dá mais para saber o que é real e o que é IA. Sinceramente, não dá mais. Alguns vídeos que são, vamos dizer assim, feitos com algumas falhas, ainda dá para identificar, mas a maioria não dá mais. E as melhorias que vão sendo feitas nesses programas, elas realmente impedem você de identificar. Então, essa semana apareceu uma pessoa que comprou um curso de um monge. Ela começou a acompanhar um monge na internet. E aí ela comprou o curso. E só depois que ela comprou e estava fazendo é que ela percebeu que o perfil era todo feito com IA, aquele monge não existia. E sim, todos estão sujeitos a cair em armadilhas de todo tipo, né? Inclusive falsificação com as suas fotos, falsificação de documentos, né? O problema não é a IA, o problema não é a internet, o problema é a degradação de consciência do ser humano. Quando não há integridade, quando não há ética, quando não há respeito, então qualquer ferramenta se torna uma arma. Hoje eu quero falar sobre os ladrões de energia, né? Quantos de nós perdemos energia o tempo todo, vivemos exaustos, com fadiga, com sobrecarga, aí não tem energia mental para se equilibrar e estudar, raciocinar, desenvolver um raciocínio lógico, uma observação detalhada, um pensamento analítico. Por quê? Porque está sempre em exaustão. Quando nós estamos exaustos fisicamente, nós logicamente não temos energia mental suficiente para estudos profundos, né? Então, garanto que você já sentiu que por mais que você tente mudar, existe algo dentro de você que é como se decidisse por você. Só que esse é um movimento inconsciente. A pessoa acha que é ela pensando, é ela sentindo, é ela tomando decisões inapropriadas. E claro, obviamente, ela tem toda a responsabilidade e poder de escolha sobre isso. Mas às vezes, sabe o que te comanda? As emoções. Uma mágoa de 10 anos atrás que volta do nada e estraga o seu dia. Já viveu isso? Aquele arrependimento que você rumina enquanto lava a louça, enquanto vai para o trabalho. Isso gasta a energia que deveria ser usada para a construção do seu futuro, ou de uma realidade melhor, mais harmônica, mais equilibrada. Jung, ele chamava isso de ego fragmentado. Ele dizia, você não está cansada porque você trabalha muito. Às vezes sim, e claro, tem uma parte desse cansaço, né? Mas você pode estar exausto porque o seu ego não tem estrutura para conter as invasões do passado, de traumas, né? De mágoas, de arrependimentos, de sentimento de culpa. Então, no livro Aion, de Jung, então ele vai falar que há uma definição do ego como centro do campo da consciência. Aí alguém pode dizer, mas o centro da consciência não é o self, não é o eu sou? Sim, mas o eu sou ou o self, ele trabalha em conexão direta com o ego. Vamos dizer que o ego é um auxiliar do self aqui dentro da jornada, né? Então, para Jung, o ego é um complexo de representações. Se o seu ego é fraco, por exemplo, ele então não é o dono da casa, não é ele que decide o que pensar, o que sentir, o que fazer, mas entra o sistema límbico, né, o sistema emocional, e acaba te conduzindo.
Às vezes é uma humilhação que você passou muito tempo atrás, ou um acidente que você causou a alguém, né? Ou um dano que você causou a alguém, e hoje você, em outra consciência, você se arrepende e você se sente culpado e ainda não fez a reparação adequada, porque a reparação é que libera essa culpa. Quando você repara um erro cometido e diz, agora tá pago para a pessoa, ficou tudo bem? Ficou. Tá bem para as duas partes? Sim. Então, é como se apagasse aquela energia. É como se liberasse aquela energia. Mas enquanto isso não acontece, né? Então, você não é o dono da sua casa. Casa, corpo, mente, emoção, né? Você é um inquilino assustado. Que a cada pouco, eu não sei se a cada pouco vem um medo, se a cada pouco vem a lembrança de uma mágoa, se a cada pouco vem a lembrança de um trauma, a emoção te comanda, né? O seu ponto cego é acreditar que você tem controle, quando você não tem. Quando você é apenas um espectador dessas reações automáticas do sistema límbico, por exemplo, do sistema emocional, né? Quando você, ou seu ego, né? Vamos falar de um ego saudável. Não é de ego inflado, de orgulho, de ganância, o ego como administrador em equilíbrio da experiência aqui dentro, em comunicação com o self ou eu sou. Então, quando você consegue, né, sair dessas reações automáticas e entrar no modo consciente, que aí é o que na mentoria, arquitetura de consciência, estamos trabalhando, que é quando você começa a entrar no nível de consciência 777, ou segundo nível de consciência, né? Jung fala também dos complexos como lascas da alma, né? Então Jung diz que os complexos são lascas dessa energia armazenada, né? Que se tornam autônomas. Quando elas se tornam autônomas, elas agem por si só e elas acabam comandando o teu dia, a tua vida, o teu planejamento, as metas que você tinha programado, né? Por exemplo, um exemplo, sabe quando seu marido, ou seu filho, ou sua esposa, né, diz algo simples e você reage com uma fúria, ou então uma tristeza, ou uma irritação desproporcional? Então, ali não é você que está falando, porque logicamente você não gostaria de ofender, de irritar, de magoar teu cônjuge, nem teus filhos, né? Mas é um complexo. Um complexo, vamos resumir aqui o que Jung chama de complexo, como uma ferida do passado. É a ferida que não foi limpa, ela não foi cicatrizada. Então, essa ferida te comanda. E nós podemos ver isso muito bem no dia a dia, né? Se você tem uma unha encravada, por exemplo, se você está com uma dor de dente, dor de cabeça, é muito difícil você se concentrar e trabalhar bem, estudar profundamente, raciocinar para elaborar melhor as suas metas, a sua jornada, o seu caminho em qualquer área da vida. E esse complexo, ele é como se fosse essa ferida do passado, uma ferida aberta, né? E essa ferida aberta, ela sequestra o ego, tá? Então, ela como se tomasse posse desse ego. Vamos dizer assim, já não é mais você que dirige a sua jornada, você não está no palco da sua vida, mas as suas dores estão no palco. As suas raivas, as suas frustrações, né? Elas entram e assumem a tua jornada e consomem muita energia do seu campo energético. Por isso, a exaustão se torna maior ainda do que a sobrecarga material do dia a dia, né? Então, nesse ponto, quando a emoção te comanda, a ferida te comanda, você cai para o primeiro nível de consciência, que é o 666, né? Por quê? Porque há um vazamento de energia muito grande. É como se aquela ferida do passado, ela ficasse sugando toda a energia que você produz, né? E isso num ponto cego, né? Porque quando você não tem consciência, você não sabe por que você está sofrendo.
precisa avaliar toda a história, precisa rever o passado, precisa analisar a origem das emoções, né? A cada emoção, nós trabalhamos na mentoria de quarta-feira agora, né? As aulas ficam gravadas, então se você entrar na mentoria agora, você já acessa a primeira aula. 2 horas de aula por semana, e aí você já acessa a primeira para que você possa começar esse trabalho, né? Então, para superar esses traumas e parar de remoer, não tem nada mágico. É trabalho profundo e intenso, tá? E Jung, por exemplo, não sugeria pensamento positivo. Pensamento positivo não funciona. Apoia, mas não cura. Não tem profundidade para curar algo que é inconsciente para você. Mas sim, ele dizia, fortaleça o ego, fortaleça a consciência, né? Então, por exemplo, sempre que uma mágoa ou um trauma subir do inconsciente para o consciente, você não luta contra ele, porque se você lutar, né, reclamando, lamentando, xingando, não vai funcionar. Você vai perder mais energia ainda. Então, usa o raciocínio lógico. Pergunte-se, quem está sentindo isso agora? É essa mulher aqui, de 56 anos, ou é a minha criança interior que foi ferida? Está à tona em mim agora, comandando o meu dia, essa criança ferida, ou esse adulto ferido aos 36 anos, ou realmente eu, aos 56 que estou aqui no controle? Então, quando você começa a nomear esse complexo, essa ferida aberta, né? Você é como se estivesse retirando-a desse escuro, desse inconsciente. E aí o ego começa a ganhar contorno e força, porque você vai assumindo as rédeas da sua própria vida, né? Para de gastar energia com e se, né? E se isso não tivesse acontecido? E se eu não tivesse ido lá? E se eu não tivesse encontrado essa pessoa? E se, mas já aconteceu. Então, assim, o que aconteceu, aconteceu. Aqui dentro nós não temos o poder de voltar no passado e recriar isso. Nós temos como ressignificar o passado, ou seja, curar essa ferida, dar um novo significado para ela, né? É o que eu tenho sob controle hoje. Não posso mudar o passado, mas eu posso mudar como eu me sinto em relação a isso, né? Então, trazer essa energia do passado para o presente e tratá-la até essa ferida cicatrizar, né? É como colocar vigas, né, em uma construção que está abalada, que está desabando, né? Então, fortalecer o ego não é se tornar uma pessoa dura, certo? Porque se você fala, nossa, o ego é ganância, é luxúria, é isso, é aquilo. Não, aí o ego em desequilíbrio, né? O ego em equilíbrio é uma ferramenta do self, é uma ferramenta do eu sou, certo? O ego é aquela parte da consciência que tem ferramentas, que tem estrutura, que tem informação, conhecimento para lidar com a realidade e os desafios que surgem imediatamente à frente, né? Então é sair de uma postura onde você é vítima de tudo, né? É vítima da Matrix, é vítima do governo, é vítima da família, é vítima de tudo, é vítima das circunstâncias. Então sair dessa posição de vítima, né? Mesmo que sim, alguém te prejudicou e isso é fato e muitos viram e muitos assistiram isso e isso é real, mas ainda assim você ficar na posição de vítima, você leva a sua energia lá embaixo, porque a vítima é uma pessoa coitadinha, pobrezinha dela, né? É aquele ser que não tem força, que fazem o que querem e que a deixam na lama emocional. Então, sair dessa posição de vítima, né? E claro, estamos falando aqui do contrário, não é para entrar na posição de algoz, não é nada disso, é só
sair dessa posição de vítima e assumir o controle da vida. Tem ferida aberta? Tem. Quantas feridas abertas tem? Tem muitas. Tem que pegar uma por uma para tratar essa ferida, certo? E trazer para a consciência o que aconteceu, aconteceu, né? Se eu causei o mal, eu vou reparar isso. Se me causaram o mal, então a pessoa vai reparar? Não, às vezes a pessoa nem sequer reconhece. Então eu preciso desapegar disso e eu preciso seguir, certo? Eu preciso me perguntar o que foi que eu aprendi com todo esse sofrimento que eu passei. E tem que levantar a aprendizagem disso. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Nossa, o que eu já sofri só nessa encarnação aqui é horrores, certo? E daí? O que vai fazer, né? Não tem o que fazer, certo? Muitas vezes as pessoas seguem o seu caminho e não estão nem aí com o que fizeram com você, e nem com o que prometeram e não cumpriram, e nem com a irresponsabilidade, e nem com os danos que largaram para você gerir. Elas não se importam, mas e aí? E aí você vai jogar a tua vida na lama porque o outro não se importa? Então não, vamos sair da posição de vítima, vamos subir no palco da nossa vida, certo? Vamos respirar profundamente e vamos ver o que eu aprendi com isso, para que eu nunca mais caia nessa situação, ou para que eu também nunca mais faça isso com os outros, né? Porque nos dois lados nós temos que ter a aprendizagem, né? Então, é sair desse nível de consciência muito baixo que nós estudamos na mentoria, arquitetura de consciência, e você começar a entrar no segundo nível de consciência, que é o 777. O que aconteceu, aconteceu, e eu não sou o que aconteceu comigo, certo? Eu sou o que eu escolhi me tornar. Então, o que você escolhe se tornar hoje? Não significa que é fácil, não significa que é mágico, e não significa que você escolhendo, você vai se tornar aquilo. Mas o primeiro passo é escolher quem você quer ser aqui e agora. Quando você passar para o outro lado da vida, o que é que você quer dizer? Vamos supor que você vai apresentar seu trabalho para alguém. Normalmente as máquinas já fazem uma leitura automática do seu campo e estará lá gravado o que você fez de você mesmo, certo? Não vai estar gravado no seu campo a história dos outros. Isso estará gravado no campo deles. No seu campo, o que estará escrito? Estará escrito o que você fez, em quem você se tornou, quais foram os pensamentos, as aprendizagens que você adquiriu no caminho, mesmo diante da dor, porque afinal, aqui é um mundo de dualidade. Então, infelizmente, ainda o nosso crescimento e a nossa aprendizagem profunda, ela acontece através de dor e sofrimento. Então, sempre tirando tudo aquilo que eu aprendi com toda a dor que passei ou com toda a dor que gerei, para que você possa então estruturar um novo passo em direção à sua jornada. E se quiser trabalhar nesses níveis de consciência, nessa arquitetura da consciência, então entra no grupo de mentoria. Se entrando agora, você já assiste a primeira aula que está gravada lá, e na semana que vem você já pode participar ao vivo. Site rosineidebelo.com. Boas reflexões. Namastê.